tem fé, nós temos fé. um filho de Pema que tem luz, Nós temos luz. pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá sempre. Olá, meus irmãos, saravá, que a paz do Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. E hoje, como você sabe, segunda-feira é aquele dia que a gente faz aquela pílula para a gente trocar aquela ideia sobre a nossa religião, uma coisa um pouco mais reflexiva. Mas desde agora eu já quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like, que é isso que ajuda o nosso canal a crescer. Então para agora nesse momento, dá o joinha, é de graça, é rápido, não dói, não tem prejuízo e isso ajuda o canal. Hoje o nosso assunto é simples. Médium precisa estudar? E aí, o que você acha? Coloca aqui embaixo qual que é a tua opinião sobre médium ter que estudar. Bom, esse é um assunto polêmico, por incrível que pareça, não deveria ser, mas é aquela cutucada em feridas da nossa religião. Tem uma coisa, meus irmãos, que me preocupa muito quando eu estudo, eu vivencio a nossa religião. Eu não sou um pai de santo de internet, eu sou um pai de santo pé no chão, um pai de santo que toda segunda-feira estou à frente do meu congá, cantando, saravando, incorporando, atendendo e ajudando pessoas gratuitamente. Eu sou um pai de santo que nunca vivi da Umbanda, e sim para a Umbanda. Sou um pai de santo que nunca me preocupei apenas em ser médium, e sim em estudar. Então, tenho uma certa experiência quando nós falamos em estudo e um certo conhecimento. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje é a visão de um pai de santo que não está aqui para vender curso, um pai de santo que não está aqui para conseguir like ou visualização. É lógico que o like e as visualizações no canal ajuda a gente muito. Eu adoro fazer esse canal. Eu faço esse canal por amor. E se eu falar para vocês que eu não faço esse canal para ele crescer e ser, sim, o maior canal de Umbanda, é mentira. Estamos trabalhando para isso. Agora, trabalhando com seriedade, trabalhando com aquilo que é a ferramenta que nós acreditamos, que é o quê? O estudo. Então, dito isso, eu tenho toda a liberdade e principalmente toda a tranquilidade para trazer esse assunto para vocês. Quando nós estudamos as outras religiões, por exemplo, na Igreja Católica, e eu quase fui padre, então eu conheço bem a Igreja Católica tem alguns momentos como o catecismo, né, que você faz a catequese, tem, por exemplo, a crisma, existe, quando você vai casar, o curso de noivos, quando você vai fazer um batismo do teu filho na Igreja Católica, existe o curso para padrinhos e para os pais. Além disso, a Igreja Católica, ela te oferece jornais, ela te oferece livros, ela te oferece uma série de coisas, ela te oferece a Bíblia, para que você estude a tua religião e entenda o que esta tua religião prega. Isto é a Igreja Católica. A Igreja Evangélica, por exemplo, você tem os estudos dominicais, que são as escolas para as pessoas que queiram aprender mais sobre a Bíblia, sobre a crença protestante, porque o evangélico ele é protestante, sobre como ver o mundo e uma série de coisas. E o pastor, desde o princípio, incentiva o teu fiel a ler e a entender a palavra de Deus, a estudar a palavra. Quando nós falamos em outras religiões, um pouco menos conhecidas aqui no Brasil, mas com muitos praticantes, como por exemplo o judaísmo, a criança desde pequena, ela é incentivada a estudar o Torá e estudar uma série de textos, como por exemplo os Salmos de Salomão, para poder entender mais sobre a sua religião. O muçulmano não fica atrás. O islâmico, aquele que segue a fé do Islã, aquele que segue o Alcorão, desde o princípio, homens e mulheres e crianças, principalmente na escola, estamos falando dos países muçulmanos, as escolas dão a didática da religião para que as pessoas estudem a palavra do profeta, a palavra de Maomé.
Quando nós falamos de outras religiões orientais, como por exemplo o budismo existe uma série de cânticos que Gautama Siddhartha nos deixou, e esses cânticos são ensinamentos, são estudos. Os nossos irmãos hindus, outra grande religião, incentiva com que todos os seus fiéis leiam os Vedas, leiam os textos deixados pelos brahmanes, pelos pensadores, pelos yogis, explicando desde a existência do mundo até a existência do espírito. Quando a gente vem para o mundo da espiritualidade, não podemos deixar de citar os kardecistas, que sim, estudam e leem. Prova disso são mais de 300 livros que Chico Xavier nos deixou. Todos eles voltados para a caridade, o valor. Aonde você deve estudar o que é ser médium, o que é ser o perispírito e o que é uma série de coisas. Você é incentivado. Existem grupos de estudos dentro dos centros kardecistas que você deve estudar a tua religião. O candomblé é outra religião de estudo. Quando você entra no candomblé, pós-iniciação, quando você começa a ser preparado para uma ebomização, que é quando você vai ser um pai de santo, e mesmo antes você aprende os oriquis, você aprende as rezas, você aprende os mitos e lendas do jogo de búzios. Você tem que estudar. E aí temos a boa e velha Umbanda, aonde hoje em dia pessoas que não têm o mínimo conhecimento, ou melhor, até têm muito conhecimento, mas são levianas, porque essa palavra vem na internet, principalmente em outros lugares, mas principalmente a internet, por mais visualização, e fala, você não precisa estudar na Umbanda. Tudo que você sabe, o teu guia faz. Isto é uma mentira. Você precisa estudar Umbanda. O umbandista tem que fazer estudo. O umbandista, se ele não quer estudar, ele se torna um médium burro. E aí sim o teu Exu vai ter muito motivo para te chamar de burro. Porque o médium tem que estudar. Pai Léo, mas quando estamos falando de estudo, que estudo que o senhor está falando? Estudo teórico. Não estou falando só de prática. O médium, ele tem que estudar, ele tem que ler, ele tem que pegar isso daqui, que ó, não é fundo não, gente, é livro mesmo, que eu já li, alguns que ainda vou ler, não li todos, tá? Alguns eu já li uma parte, como por exemplo agora do Laurentino Gomes, que eu ganhei no final do ano, ainda não consegui ler inteiro. Mas tem que pegar o livro dos espíritos, tem que pegar o livro dos médios, tem que pegar o livro do Rubens Saraceni, tem que pegar os livros do Leal de Souza, os livros do Mate Silva, tem que pegar os livros de Tata Tancredo, tem que pegar os livros de tantos e tantos escritores e escritoras que nós temos que falam de espiritualidade. Temos que ler Laurentino Gomes, temos que ler Eduardo Bueno para entender a história do nosso país também. Desde pequeno você aprende pelos teus pais que o estudo é a única coisa que não podem te tirar. Que o estudo vai te levar sempre para um lugar melhor. E aí você entra na Umbanda e um pai de santo que não sabe fazer o oca-bunda do copo, porque essa é a verdade. Te falo, não, você não precisa estudar nada. Isso é uma coisa que me preocupa. Quando eu fui casar, eu fui fazer aula de dança. E danço mal. Mas a professora falou assim, olha, aqui é só uma aula, mas tem que estudar em casa. Quando eu fiz Kung Fu, porque eu fiz muitos anos de arte marcial, porque gosto, não com esse tamanho, quando eu era bem mais magro, o professor falava a mesma coisa. Olha, aqui é a prática, mas você tem que treinar em casa, tu tem que estudar. E por que na Umbanda existe o discurso, não, você não precisa estudar. Em todas as coisas da tua vida, você precisa estudar. Em tudo, em tudo. Nada que tu faça na tua vida, você não precisou estudar. Menos no discurso da Umbanda. Aqui tu não precisa estudar, não. Entra aí, bota o branco, bota meia dúzia de colar no pescoço, incorpora aí teu guia, teu Exu, pode falar a merda que tu quiser, porque a Umbanda não tem problema. Ah, mas eu queria saber o que é perispírito. Você não precisa saber disso. O que é perispírito? Ah, isso é coisa de kardecista. Somos kardecista, não, aqui é Umbanda. Não, mas eu queria saber como que o espírito
Para onde eu vou? O espírito baixa, eu vou embora. Você não precisa saber disso, não. Livro dos Espíritos é bobagem. E aí, sabe o que acontece? Uma legião e um mar de pessoas ignorantes e alienadas. Porque só o estudo vai te dar um pensamento crítico para quando você vê um pai de santo ou uma mãe de santo te falando a maior bobagem, você olhar e falar assim, puta merda, o cara tá falando uma bosta. Ele não tem a mínima ideia do que ele tá falando. Agora, quando você tem um mar de pessoas dentro do teu terreiro, que você fala que você não pode estudar, você não pode fazer nenhum curso fora, você não pode ler ninguém, você não pode ir em gira de ninguém, você não pode conhecer nada, a não ser que seja o que eu faço aqui. Você está botando um monte de gente alienada, sabe por quê? Porque esse pai de santo não confia no taco dele. Essa mãe de santo não confia no taco dele, porque também não teve estudo e tem medo do filho de santo sair e ir para outra casa. Então eu vou segurar os meus filhos de santo pelo medo. Eu nunca vi um evangélico ou um católico ou um candomblessista falar assim, ó, só pode frequentar a minha igreja, hein? Aqui, ó, nós somos aqui da igreja Santo Agostinho, não me vai na Santo Antônio que fica 2 quarteirão daqui não, hein? Porque se você for lá, você vai pegar carrego. A hóstia de lá e aquele padre que está na Santo Antônio não sabe nem consagrar uma hóstia. Parece meio absurdo o que eu estou falando, mas na Umbanda é a nossa realidade. Não vai no terreiro do fulano não, porque se você for no terreiro do fulano, fulano lá vai te dar carrego. Tá jogando contra a nossa própria religião. Quem é você ou quem sou eu para julgar quem quer que seja? O estudo é fundamental para criar médiuns inteligentes, pessoas com crítica, pessoas para amanhã a gente não vê esse tipo de bobagem que a gente vê hoje em dia. Tem muita gente que critica determinada coisa e eu não vou comprar briga específica ainda. Prefiro comprar essa briga geral, porque um monte de gente vai ficar bravo comigo. Por quê? Porque não tem estudo. Se a maioria dos médios tivessem estudado o Livro dos Espíritos, o Pentateuco, tivesse feito um curso de teologia que o teu pai de santo dê, não estou falando para fazer curso comigo, estou falando para fazer curso na tua casa, mas com estudo, para não encontrar só para botar charuto na boca e dar o santo na sala, para se encontrar para estudar, para entender a religião. Se nós tivéssemos uma série de pessoas que fizessem isso, quando vinha um outro pai de santo falar bobagem ou fazer alguma prática que a gente acha que não funciona, a gente teria argumento para falar, não, isso aí não funciona. Mas por que isso não acontece? Porque nós temos um mar de pessoas que são levadas a acreditar que não precisa de estudo. Essa é a nossa realidade. E aí, que agora eu vou comprar outra briga, vem aquele discurso assim, você não precisa estudar. O chão do terreiro te ensina. Mentira! O chão do terreiro não te ensina tudo, não. Não te ensina. Se você for um médico que só ficar preso no teu terreiro para você aprender, você será um médium limitado. Eu aprendi no chão do terreiro do meu pai de santo. Só que você sabe o que eu aprendi no chão do terreiro do meu pai de santo? A doutrina do meu pai de santo. A doutrina dele, a forma como ele cultua, a forma como ele sauda, que para mim funciona até hoje. Só que se eu tivesse ficado só no chão do terreiro, eu não saberia quem é Zélio Fernandino de Moraes. Eu não saberia quem é Tata Tancredo. Meu pai de santo nunca parou uma gira. Olha, gente, vamos parar de praticar caridade agora, que eu vou falar do Tata Tancredo. Não. Os estudos, e meu pai de santo dá curso dentro da casa dele, gratuito para os médios da casa dele, os cursos que eu fiz lá eram cursos de doutrina. Meu pai de santo, por exemplo, não cultuava o Xumaré. Por quê? Não sei, não cultua. Se eu ficasse apenas no chão do terreiro e não fosse buscar, eu nem saberia que o Xumaré existe. Então, você não pode ficar preso só na tua casa. Você tem que ancorar. Você tem que praticar a tua regra. Você tem que respeitar teu pai de santo e tua mãe de santo. Mas ele não é o único. Existem muitas outras coisas que você deve aprender. E você deve estudar. Você vai estudar, você vai falar, poxa, isso daqui não serve para mim. Não quero. Poxa, isso aqui serve, isso aqui agrega. Ou mesmo assim, mesmo que você faça um curso que não te agregou nada, mas pelo menos você aprendeu o que não te serve. Se você não souber que, por exemplo, arsênico é veneno, você vai tomar. Então você tem que fazer um estudo ou ler um bendito de um texto que fala, ó, não toma aquilo que tu vai fazer mal. Então,
Quando a gente cria médiuns limitados, e Umbanda não é isso, Umbanda é liberdade. Existem discursos que querem te prender, existem discursos que querem te limitar, umbandista. Não aceite cabresto. Nós não somos cavalo. Não aceite cabresto. Não aceite cela que o pai de santo bota em você, não, e fala que só ele é o perfeito, e só quem é o pai e a mãe de santo dele que é perfeito também, e só tua raiz é perfeita. Tua raiz não é perfeita, não, porque toda raiz tem teto de vidro, como a minha também tem. Eu tenho teto de vidro, porque eu sou ser humano. Eu não sou melhor do que ninguém. Então você, umbandista, que está vendo esse vídeo, saiba que Umbanda é liberdade. Estude o meu canal, estude o canal de todos os outros, e veja o que é bom para você. Agora, limitar estudo, na Umbanda não funciona. E mais uma vez, só o chão do teu terreiro não vai te ensinar. Você vai ter que procurar mais. E sabe aonde você vai procurar? No terreiro. No terreiro dos outros. Porque a gente tem que aprender tudo. Mesmo aprender coisas que a gente não usa. Mesmo aprender aquilo é errado, eu não quero para mim. Mas tem que aprender. Porque senão, você vai ser uma criança limitada. Uma criança melindrada e aquela criança extremamente mimada que sonha em um dia querer sair de casa e quando sai, faz bosta. Por quê? Porque viveu a vida inteira preso. Preso numa doutrina que te limitou. Preso numa pessoa que ficava falando que só o que essa pessoa fazia era bom. Não é assim. A Umbanda são muitas. E a Umbanda do teu pai de santo, a Umbanda da tua mãe de santo, a Umbanda do teu padrinho, da tua madrinha, do teu dirigente, do teu babalaô, da tua ialorixá, a Umbanda de quem quer que seja, não é a melhor do mundo. Porque não existe Umbanda melhor do mundo. Existe Umbanda que funciona. E o que funciona para mim não funciona para você. Respeitar o outro e entender que eu não sou o dono da verdade é o que nos faz crescer. Agora, estude. Estude, estude, estude. Tenha compromisso. Não seja limitado. Se você quiser saber mais de tudo isso, procura um terreiro. Procura uma entidade que ela vai mandar você estudar. Um abraço, saravá e até mais.